Olá, boa tarde. Quarta-feira, 28 de outubro de 2020. Hoje é o Dia Internacional da Animação, Dia do Flamenguista e Dia do Servidor Público. Está no ar o Boletim Guará. A gente vai começar falando de Terminal da Integração. Mesmo em obras, o terminal da Praia Grande não deixa de ser motivo de discussões administrativas de segurança e até judiciais. O Ministério Público quer a interdição total do espaço. A Defesa Civil diz que não precisa. Em meio a esse desacerto, a Justiça quer saber qual a real situação do terminal. Na entrada principal do Terminal de Integração da Praia Grande, nada mudou. As pessoas continuam acessando as plataformas por lá. Segundo a Defesa Civil Estadual, não existe risco para que as pessoas possam entrar por ali. A modificação no terminal foi feita no acesso às plataformas 3 e 4. Esse fluxo ele passa pelo portão central de acesso e para fazer acesso às plataformas 3 e 4, ele tem uma passagem, um acesso transversal em frente à passagem ou à compra do bilhete único. O funcionamento do terminal da Praia Grande tem sido questionado pelo Ministério Público, que pede interdição total do espaço. Em vistorias feitas no local, a Defesa Civil tem dito que não há necessidade de fechar o espaço. Reformas de melhoria e ampliação já teriam sido feitas nas plataformas 3 e 4. Agora, os serviços estão nas plataformas 1 e 2, que foram isoladas para a movimentação pública. Uma questão de segurança, o isolamento do serviço, até porque tem alguns procedimentos de engenharia, como a questão de escariamento, a troca das calhas, a remoção da cobertura, que pode ocasionar algum tipo de risco de acidente por projeção ou queda. Estas posturas diferentes no mesmo assunto levou a Justiça a marcar uma audiência imediata para que se chegue a uma definição de como está o terminal. O juiz quer saber, é seguro usar o terminal ou não? Determinei que a Defesa Civil estadual e municipal façam um relatório circunstanciado, detalhado, esclarecendo se o terminal pode ser reformado ou não, apenas parcialmente interditado, ou se de fato há a necessidade da interdição total. Não podemos ficar nessa situação de insegurança. Bom, e hoje pela manhã, o repórter João Carvalho voltou a acompanhar as discussões sobre o assunto, pois teve audiência na Vara de Interesses Difusos. João tem mais informações. Boa tarde, Anny Glauci. Hoje pela manhã aconteceu essa audiência na Vara de Interesses Difusos, onde parte das pessoas envolvidas estiveram presencial. Uma outra parte ficou na teleconferência, participou virtualmente. Entre eles, o presidente da Agência de Mobilidade, Daniel, também esteve participando remotamente em uma parte da audiência. A promotora da Especializada de Direitos do Consumidor, Lítia Cavalcante. Mas, após uma discussão bem acalorada com o juiz Douglas de Melo Martins, ela acabou se retirando da audiência. Audiência que, de certa forma, corroborou com o que já havia sido definido na audiência anterior e com base naquilo que apresentavam como justificativa a Defesa Civil Municipal e a Defesa Civil Estadual, de que as plataformas 1 e 2 do Terminal de Integração da Praia Grande precisam sim passar por reformas, mas não há necessidade de interdição total do espaço. O isolamento dessas duas plataformas é o suficiente para que os trabalhos sejam realizados, tendo em vista que, com o isolamento, as pessoas podem ter acesso pela entrada principal ali do terminal e acessar as outras duas plataformas, 3 e 4, para utilizar o transporte público dentro do terminal. Então, ficou definido na audiência, seguindo aquilo que já havia sido apresentado anteriormente como justificativa pela Defesa Civil Municipal e Estadual, de que não há necessidade de interdição total do terminal da Praia Grande, como pedia o Ministério Público. João Carvalho, para o Boletim Guará. Obrigado pelas informações, João, que seja melhor para os usuários dos terminais de integração. Bom, uma tradição entre os brasileiros.
O dia 2 de novembro, que é considerado como o Dia dos Finados, não é um dia fácil para muitas famílias que ainda sofrem a perda dos seus entes queridos. Ainda mais depois da pandemia do coronavírus, onde o número de mortes pela doença está sendo em um ritmo tão acelerado que só o Brasil já registra mais de 150 mil mortos, sendo mais de 4 mil só aqui no Maranhão. Os cemitérios, que eram ambientes cheios nesse dia de consagração aos mortos, neste ano tem a expectativa de um número mais reduzido na movimentação, segundo o diretor deste cemitério público. Na verdade, vai correr tudo normal, como sempre ocorreu. O que tem de atípico nesse dia é exatamente a abstenção dos visitantes por conta do estado de pandemia que está decretado. Com as visitações bem tímidas, mesmo nesses poucos dias que antecedem a data de finados, nenhuma programação especial. A exemplo do horário que não vai ser estendido e nem feita nesse dia localização de sepultura. Outrora, ou seja, até ano passado, o cemitério Mora Dessa já estava num movimento muito grande de limpeza de túmulos, de serviço de conservação, tal, que é o momento que as pessoas mais visitam e por conta disso fazem isso, né, fazem essa limpeza. Já estaria assim, o cemitério já estaria até prorrogando o fechamento até às 19 horas, né, por conta dessa visitação. Neste momento, hoje, nesse ano, a coisa está tranquila e o cemitério está agindo normalmente como está nos dias anteriores, com a visitação pequena por conta da pandemia. As pessoas estão tendo uma conscientização muito grande nesse sentido. Esse cemitério público, com mais de 200 anos e que segue os moldes europeus, é um dos mais antigos e mais tradicionais do estado. E no período de maior pico da pandemia, chegou a registrar, junto com outros 8 públicos, mais de 35 sepultamentos dia. Teve a curva, né, o pico da pandemia, aqui nós que temos essa atividade aí, que é a atividade final de tudo, né, do sepultamento, mas no auge da pandemia, só para ter um exemplo, a média de sepultamento que está hoje, que é a anterior à pandemia, está assim, 1/5 do que foi no pico. Ou seja, teve períodos aqui do pico de 30 a 35 sepultamentos, isso era cotidiano, por dia, nos cemitérios públicos. Agora entrou na normalidade, que é uma média de 3, 4 sepultamentos por dia. Bom, como a repórter Mônica Alves falou na matéria, este 2020 é um ano atípico. É preciso ter consciência sim e não aglomerar. Por conta da pandemia do coronavírus, as famílias, os parentes e os amigos não puderam enterrar seus mortos e realizam de forma limitada os rituais que confortam. Com esse cenário, só podemos desejar força a todos. E depois do intervalo, você sabe como checar informações falsas nesse período eleitoral? Vai já saber. É um instante só. De volta com o Boletim Guará. Com o objetivo de fortalecer ações para o combate à corrupção no Estado, foi assinado um termo de cooperação técnica entre o Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça do Maranhão, Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal de Contas do Estado. A medida busca garantir efetividade às metas, onde as instituições parceiras devem priorizar, dentro das suas competências, os processos referentes à improbidade administrativa e crimes contra a administração pública, além de promover campanhas de orientação à sociedade para denúncias de atos de corrupção e facilitar a troca de informações e materiais interinstitucional. A validade desse termo de cooperação é de 24 meses, podendo ser prorrogado por interesse dos parceiros até o limite de 60 meses. É importante estar atento às informações falsas que circulam nas redes sociais. Mas quando tem uma forma de checagem confiável, principalmente nesse período eleitoral, principalmente, tudo fica muito mais fácil. Confira. A cada ano eleitoral, cresce a necessidade de conscientização e educação política para a sociedade. Ainda mais com o crescimento descontrolado das notícias falsas ou as chamadas fake news. Com 14 participantes ligados em tudo que os candidatos a prefeito de São Luís estão dizendo, o projeto Rumbora Marocar nasceu com o propósito de checar as informações desses candidatos e divulgá-las para a sociedade, se elas são verdadeiras ou falsas. A gente observa o que eles estão falando
e realiza a checagem, a verificação, se aquilo que eles estão falando realmente é verídico ou não. Atestar a veracidade do que cada candidato tem dito em suas andanças de campanha e programas eleitorais é algo que requer bastante atenção. E Caroline me garantiu que algumas dessas informações já estão recebendo até selo duvidoso. Quando o candidato apresentou uma fala, realizou uma declaração inverídica, nós colocamos o selo do Tá de Migué, que é um vocabulário daqui que a gente utiliza para dizer que a pessoa está mentindo, né? E a gente já se deparou com isso. Alguns candidatos, se vocês quiserem ir lá olhar, explorar no site melhor o que eles estão falando. E essa classificação de selos é correspondente à fala e a que os candidatos estão dizendo sobre si mesmos em suas campanhas. A partir daí, o grupo Rumbora Marocá checa essa informação, analisa e pesquisa se ela é verídica ou não. Diante disso, eles publicam em seu site como a informação realmente acontece ou aconteceu. Tudo isso é com o intuito de levar mais consciência e mais educação política para a população. O processo eleitoral é uma ferramenta democrática indispensável no campo das ideias e na formação política dos cidadãos. Por isso, se informar sobre o que o seu candidato diz é uma forma poderosa de autonomia de quem se percebe como um agente transformador de sua realidade. É isso mesmo, então já sabe, pode acessar o www.rumboramarocá.com.br e também tem outro projeto, que é o projeto Sem Migué, que é portalpadrão.ufma.br/labjor/sem-migué. Aí você tem notícias checadas. Bom, e voltamos depois do intervalo. Aguarde um instante só. Agora vamos ver os últimos dados gerais da Covid-19 no Maranhão. Aí tem 184.668 confirmados, casos confirmados. Temos 177.115 de recuperados, mas também temos 4.014 óbitos. Ativos ainda com o vírus, com o coronavírus, temos 3.539. Os testes realizados em 419.011 e os descartados 321.554. Ainda suspeitos 4.074. Agora tem os dados de isolamento domiciliar 3.253. Também de internação na enfermaria 162. Na UTI 124. Novos casos são registrados 150. Na Ilha de São Luís, 51 e em Imperatriz, 55. Nas demais regiões, 44. Esses foram os números da Covid-19 no estado do Maranhão. Bom, o Boletim Guará de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha ao longo da programação e no Jornal da Guará, logo mais à noite. Tem horário eleitoral gratuito e depois de Danilo Quixaba com o Fazemos Qualquer Negócio. Até a próxima.